Graça e paz. Boa noite. Meu tema hoje é a prioridade da igreja. Lembro que no início dos meus estudos em teologia, era comum se perguntar qual era a missão da igreja. Creio que no seminário essa pergunta era levantada com certa frequência. Aí um dizia assim, a prioridade da igreja, ou a missão da igreja é adorar a Deus. Outros diziam, não, a missão da igreja é a evangelização do mundo, ou fazer discípulos e tais. Vamos passar tanto tempo hoje, a minha pergunta que eu faço hoje, e aí eu quero responder na escritura, é exatamente essa. Qual é a prioridade da igreja? Então o meu tema hoje é a prioridade da igreja. Qual é a prioridade da igreja? Porque dependendo do que nós decidirmos acreditar que é a prioridade da igreja, nós iremos nos focar nisso. Se acharmos que a prioridade da igreja é algo que na verdade não é, então estaremos enveredando por um caminho equivocado, que naturalmente não vai dar certo. E naturalmente Satanás levará vantagem se nós não soubermos qual é a prioridade da igreja. E aí eu quero usar um texto da Escritura aqui para refletirmos um pouco sobre este assunto. Então, primeira carta de Paulo, primeira carta a Timóteo, primeira epístola pastoral a Timóteo, capítulo 2, é onde ele vai dizer o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, aí eu quero enfatizar essa expressãozinha aqui, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Começar aí, né? Então, a minha questão aqui é, antes de tudo. Poderia até dizer que isso tem um sentido absoluto, ou dizer que tem um sentido relativo, mas o certo é que Paulo está falando aqui, nesta carta, para um jovem pastor, Timóteo, e aí ele diz, admoesto-te, pois, antes de tudo. Então, como será que Timóteo recebeu essa admoestação de Paulo? De repente, Timóteo, jovem pastor, estava dirigindo ali a igreja, e ele, é possível que estava fazendo algumas coisas, mas aí Paulo procurou corrigir e colocar ordem na atividade pastoral de Timóteo, que naturalmente se refletiria na igreja, e ele disse, admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam. Aí eu quero aqui discorrer um pouco a respeito dessa questão da oração, porque às vezes nós não paramos para pensar. Algumas vezes eu já vi, teve até livro escrito sobre isso. Eu sei que muita gente sabe, mas às vezes nós esquecemos. Eu mesmo às vezes esqueço que tem vários tipos de oração, né? E aí eu quero começar aqui pela palavrinha oração. Oração, creio, é um termo genérico. Oração, termo genérico. Orar, né? Não especifica que tipo de oração. Mas a palavrinha súplica, ela já especifica mais que tipo de oração é. Tipo de oração. Então, a súplica, eu acredito que ela pode ser resumida no ato de pedir, né? Pedir, suplicar, que isso geralmente é o sentido mais comum que nós entendemos oração. Pensamos até, e às vezes até praticamos isso, de que oração é sempre pedir algo a Deus.
Tem até pessoas que dizem assim, eu não vou orar porque eu não tenho nada para pedir a Deus. E então, mas essa tipo de oração de súplica é apenas um tipo de oração. Eu quero comparar já essa escritura com Efésios 6,18, onde ele também discorre sobre o mesmo tema. Então, Efésios 6,18, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Aí eu não preciso nem dizer que aqui o tempo é kairos, não é o tempo cronos, né? Por isso, diria assim, no tempo oportuno. Eu sempre digo que o tempo oportuno é o dia da angústia, o dia do ataque de Satanás, o dia da prova. Orando em todo o tempo, o tempo kairos, não o tempo cronos. Claro que isso é difícil de sustentar também totalmente, porque tem outro texto onde Paulo diz assim, orai sem cessar, né? Orando dia e noite, mas de qualquer maneira, nesse caso aqui, há essa ressalva. Com toda a oração e súplica, que ele menciona esse dois, né? A oração, termo genérico, e súplica. No Espírito, quer dizer, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. Vigiando nisto com toda a perseverança. Sempre a palavra perseverança está associada com oração. Porque é fácil desanimar, é fácil parar de orar, é fácil esquecer de orar. É por isso que ele diz, né? Vigiando nisto com toda a perseverança, aí bota aí. E súplica por todos os santos. Então a palavra súplica aparece aqui 2 vezes no texto. E a palavra oração, né? Aparece orando e oração, 2. Então aparece aqui oração e aparece súplica. E aí quando ele termina dizendo e súplica por todos os santos, então esse tipo de oração de súplica por todos os santos aí já é outro tipo de oração que está descrito em 1 Timóteo 2, 1, como intercessão, né? Súplica por todos os santos é suplicar ou pedir por todos os santos, aqui por todos os crentes, especifica. É por isso que uma das funções da igreja, nós como igreja, é interceder por todos os santos, ou por todos os crentes. Aqui não é o mundo, aqui realmente é o que tá aqui especificado são os demais crentes, membros da família de Deus. Temos a obrigação de interceder pelos outros crentes, seja os crentes do Brasil, seja os crentes que estão na China, na Coreia do Norte, ou em qualquer outro país, sob um governo inimigo, perseguidor, ou não, né? Mas sempre o dever, né? Que é a oração dever. Lucas 18 contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, por isso que dá para entender quando Paulo, orientando Timóteo, disse: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões. E aí ele acrescenta: e ações de graças. É interessante que a expressão ações de graças é eucaristia. No grego, eucaristia, que é um termo muito caro para os nossos irmãos católicos, né? Eucaristia. Não acredito que eucaristia é mais designação da missa, que tem um momento ali de intercessão, porque aqui, intercessão, ou ação de graças, diz assim, ação de graças ação de graças. Então são esses tipos de oração que Paulo está dizendo: Timóteo, para tudo que você está fazendo. Antes de você fazer qualquer coisa, se concentre nas orações, e todo tipo de oração, né, para não ficar num tipo só. E aí, quando ele fala isso, ele diz assim: por todos os homens. Todos os homens. Lembrando que lá em Efésios 6,18, ele fala que a súplica era por todos os santos que a igreja deveria fazer. E agora aqui, ele aumenta o leque da intercessão, diz, por todos os homens.
aqui já complica mais, né? Ou seja, aumenta mais a responsabilidade da igreja, nossa como cristãos, de orar esse tipo de oração todo por todos os homens. E é interessante que essa palavrinha aqui, todos os homens, ela está no verso 4. 1 Timóteo 2,4. Que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então entenda aqui que ele está dando a explicação seguinte, que o motivo por que a igreja, nós como igreja, devemos orar por todos os homens, é porque Deus quer, no caso aqui, esse texto, eu sei que é uma controvérsia aqui teológica entre calvinismo e arminianismo, mas assim, a grosso modo, na simplicidade aqui do texto, eu entendo que quando Paulo está admoestando Timóteo que a igreja deverá por todos os homens, a todo aquele tipo de orações, a explicação está no verso 4, quando diz que Deus quer que todos os homens, mesma expressão, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, tanto pela teologia bíblica, né, como pela experiência, eu creio que ninguém será salvo se alguém não orar por ele. É por isso que a oração é tão assim prioritária, né, na vida da igreja. A prioridade da igreja é a oração, porque isso aqui é um entendimento espiritual, né? Eu percebo que a tendência do ser humano, eu diria até assim, da igreja, muitas vezes é pensar de maneira natural, né? No pensamento do homem natural. E no pensamento do homem natural, para salvar todos os homens, nós temos que sair evangelizando, né? Vamos sair evangelizando de casa em casa, vamos fazer programação de evangelização e campanhas de evangelização. E essa é a maneira do homem natural, até nossa natural. Até digo que há momentos que isso é preciso ser feito, só que eu estou falando qual é a prioridade da igreja. Aqui ela está dizendo que a prioridade da igreja é fazer todo tipo de oração por todos os homens, para que todos se salvem, porque Deus quer que todos sejam salvos. E não serão salvos se alguém não orar. Né? Eu sei que, por exemplo, Romanos capítulo 10, quando aquela sequência, né, de pergunta que Paulo faz, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Se não forem enviados. E ali já é o outro lado da moeda, mas no caso aqui, como ele falou, antes de tudo, então o antes de tudo significa assim, antes de evangelizar, ou sair para evangelizar, ou até para fazer missões, você precisa orar por todos os homens, todo tipo de oração por todos os homens. Porque senão eles não serão salvos, né? A nossa semeadura será uma semeadura infrutífera, inútil. Satanás conseguirá anular a semeadura, porque essa é a função dele. Se primeiramente nós não orarmos por todos os homens, para que eles sejam salvos. Então esse aqui, creio eu, é a explicação que Paulo está dando para dizer por que a prioridade da igreja é a oração, ou todo tipo de oração. Aí ele, depois que ele disse que a igreja deve orar por todos os homens, e o motivo é porque se a igreja não orar por todos os homens, eles não serão salvos, eu poderia aqui, naturalmente, muitos irmãos podem fazer a mesma coisa, contar vários testemunhos de pessoas que se converteram porque alguém orou por essa pessoa, né? Então, aí, qual é a prioridade da igreja? A oração, né? Claro que também, eu até já falei várias vezes isso, mas até eu não pretendo aprofundar muito isso. É claro que a oração supõe-se que a igreja esteja em obediência, né? Esteja em obediência, porque é orar a partir de uma posição de força, né? De obediência em relação a Deus, né? Uma igreja desobediente também Deus não virá, mas supondo que a igreja esteja em obediência, naturalmente obediência total é complicado, mas pelo menos, né, aceitável diante de Deus. Aí Paulo acrescenta o seguinte, verso 2. Depois dele falar que era para orar por todos os homens, ele fala, e pelos reis.
O verso 2, né? Para orar pelos reis, aqueles todo tipo de oração. E pelos reis, é claro, quando ele fala reis aqui, essa é a linguagem da Bíblia. Os reis, no caso aqui, era o imperador romano. O imperador romano era chamado de rei, né? Na Bíblia existe rei, essa palavra imperador, ela não aparece nem na Bíblia, mas convencionou-se chamar os reis romanos de imperadores romanos, né? E naturalmente Nabucodonosor podia ser um imperador também, porém na Bíblia chama de rei, porque equivale a reino, basileus, aqui. Então ele está dizendo, olha, a prioridade da igreja é orar pelos reis. E demais orar pelos reis. Aí, por que orar pelos reis? No caso seria pelos presidentes hoje, né? Orar pelos presidentes. O presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, o presidente da Rússia, e da Inglaterra e da França e de todos os países. Eles são os reis, são esses aí. E aí eu coloquei aqui 2 motivos, porque a igreja deve priorizar a sua oração pelos reis. Primeiro, porque os reis são ministros de Deus. Ministro de Deus. Nós nos acostumamos com a palavra ministro. Tem várias acepções hoje, né? Primeiro que a palavra ministro no mundo, por exemplo, no Brasil, ministro, é um cargo de alta envergadura no governo federal, por exemplo, dos ministros do governo brasileiro. Mas dentro da igreja, acredito que mais especificamente nos Estados Unidos e Europa, provavelmente primeiro Europa e depois Estados Unidos, ministros são os pastores. Os pastores são chamados de ministros. Mas aqui, em Romanos capítulo 13, verso 4 diz assim, porque ele está explicando por que nós devemos nos submeter às autoridades. A palavra autoridade é muito repetida aqui no texto. E os magistrados, né? Magistrados. Verso 4, Romanos 13, 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Ou seja, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. No caso aqui, ele está falando do rei, do imperador, do presidente. Ela é ministro, e a palavra ministro aqui é diáconos. E a palavra diáconos, ela tem um sentido genérico que, para mim, eu creio, de trabalhador, né? Ele que trabalha. Normalmente, às vezes, é um trabalho mais assim, braçal, né? Tipo assim, aqueles 7 que foram escolhidos lá em Atos para servir as mesas, eles eram diáconos para servir as mesas, as viúvas. E às vezes são colocados assim, os diáconos, como acontece em várias igrejas, os diáconos e os pastores. Os diáconos corresponderiam ao ministério dos levitas no Antigo Testamento, os pastores equivaliam ao ministério dos sacerdotes. Mas às vezes a palavra diácono é usada também tanto para Jesus como para os pastores também, porque na verdade diácono é um trabalhador, né? E aqui nesse texto de Romanos 13 está dizendo que os reis, eles são diáconos de Deus, ou seja, trabalhadores de Deus, ministros de Deus, está dizendo aqui ministros de Deus, né? Como tem o ministro da palavra, Lucas começa o seu evangelho dizendo que ele ouviu alguns que foram ministros da palavra, né? Aí esse caso é os pastores, ministros da palavra são os pastores, mas aqui é um dos motivos porque o Paulo diz para Timóteo que a igreja deve priorizar a oração pelos reis. É porque eles são ministros de Deus, né? Naturalmente, aí o Paulo continua aqui, Romanos 13, 4. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Às vezes nós não atempamos para isso, né? Que os governantes, no caso aqui, como era naquele tempo, eu sempre digo, não havia a divisão tripartite dos poderes. Então, o governante, no caso, o imperador, o presidente hoje, ele era o magistrado, ele era que julgava. E, de certa maneira, os 3 poderes estavam fechados na mão de um só homem. Depois que se dividiu a função tripartite dos poderes, não sei se melhorou ou se piorou, né? Depende. Então, o certo é que esse é o motivo porque a igreja deve concentrar prioritariamente a oração nos governantes, no caso aqui o rei.
E o segundo motivo que coloquei aqui, que a igreja deve orar pelos reis como prioridade, é porque eles podem ser instrumentalizados por Satanás. Os governantes podem ser instrumentalizados por Satanás. E Daniel capítulo 10, verso 13, vai falar lá do príncipe da Pérsia, depois fala os reis da Pérsia, aí fala, depois no verso 20 vai falar do príncipe da Grécia, ou seja, esses principados angélicos, eles ali estavam se opondo a um anjo de Deus, né? No caso foi Gabriel, que durante 21 dias lutou com o príncipe do reino da Pérsia, até que Miguel, que é um dos primeiros príncipes, é o príncipe que batalha a favor do filho de Israel, veio para ajudar. Então, a igreja deve prioritariamente focar a oração nos governantes. E aí ele prossegue dizendo aqui, pelos reis e por todos que estão em eminência ou investidos de autoridade, para que tenha até aí. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 13, ele vai falar também dos reis e vai falar dos governadores, né? Porque, tipo assim, o imperador romano era o rei, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Mas estava investido de autoridade delegada pelo rei, ou pelo imperador romano, no caso o presidente, hoje seriam os governadores de estado. Então, a igreja deve prioritariamente orar, tanto pelo o presidente do país, como pelos governadores dos estados, como pelos prefeitos das cidades, porque todos eles são ministros de Deus, se estão exercendo corretamente, né, a sua função ou não, cada um vai prestar conta diante de Deus no tempo certo, né? E para que essas autoridades não sejam instrumentalizadas por Satanás para cumprir a agenda dele, que é matar, roubar e destruir. Por isso que a igreja deve focar, né, a oração nessas figuras de autoridade. Por isso que ele diz, admoeste que, pois antes de tudo que se façam esses tipos de orações aí, né? E tal. Então, e aí ele diz aí, verso 2, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ou seja, me parece que Deus quer que nós tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Que nós tenhamos paz na nossa cidade, né? Tenhamos paz na nossa família, tenhamos paz na nossa nação. Isso é a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus ela não acontece automaticamente. Deus usa fatores humanos, né? Por isso que Pedro diz, toda a instituição humana, né? Mas na verdade a instituição é humana no sentido que está sendo constituída por seres humanos, mas é Deus. Essas instituições são divinas, tanto o Estado é divino, como a igreja é divina, a família também são instituições de origem divina. Agora, se Satanás perverteu a família, perverteu o Estado, perverteu a igreja, é outra história, mas e está dizendo aqui que Deus quer que nós tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Mas isso só acontecerá mediante o engajamento, ou seja, o entendimento da igreja, qual é a sua prioridade. E às vezes eu acho que é mais fácil a igreja fazer programas de evangelização, sair evangelizando, ou até mesmo fazendo beneficência, ajudando os pobres, são tudo coisas legítimas a serem feitas, só que aqui ele está dizendo que a prioridade antes de tudo, esse engajamento na oração, né? E todo esse tipo de oração. E porque através das orações da igreja, a igreja vai amarrar o poder sobrenatural, invisível, que atua neste mundo, que governa neste mundo. Naturalmente com a permissão de Deus, né? Então, acredito eu que devemos não esquecer disso, né? Qual é a prioridade da igreja? Adorar a Deus. A outra, evangelizar, fazer discípulos. Jesus mandou fazer discípulos. Só que ele, em nenhum desses casos, ele citou aqui, antes de tudo. Né? Aqui ele citou. Antes de tudo, para fazer todo tipo de oração. E aí, ainda hoje, eu estava conversando com um amigo meu, né, um outro irmão, e ele falando algo como, por exemplo, às vezes há uma grande igreja, né? Nós temos, às vezes, uma grande igreja, mas quando tu vai na reunião de oração, tem ali 3 pessoas, 5 pessoas,
é uma desproporção muito grande e mostra, muitas vezes, a ignorância da igreja no que concerne qual é realmente a sua prioridade. Se a igreja soubesse qual é realmente a sua prioridade e que as demais coisas dependerão, né, de que essa prioridade da igreja, que é a oração, ela seja exercitada. Porque senão nós estaremos atacando os efeitos e não a causa. A causa de tudo é o poder invisível, o governo organizado que existe neste mundo por poderes invisíveis, que só podem ser combatidos com armas espirituais. E no caso aqui, estou falando da palavra de Deus, porque o texto está falando, né, de oração. Então, devemos nos lembrar disso, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, né? E aí ele diz aqui, terminando o verso 2, assim: Deus quer que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, ou tranquila e sossegada. Aí ele vai dizer, em toda piedade e honestidade. Ou seja, para nós termos uma vida quieta e sossegada, tranquila e sossegada, ele coloca aí essas duas palavrinhas, né? Em toda piedade e honestidade. Piedade tem a ver com a nossa atividade espiritual. Eusebeia, acredito eu, que significa os exercícios espirituais, né? Paulo até usa essa analogia, que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, assim como o atleta, hoje eu estava olhando até ali, uma pessoa me mostrou a fotografia de um rapaz que eu conheci criança ainda, disse, olha como fulano tá. Aí quando a pessoa me mostrou a fotografia do rapaz, ele estava assim, com um físico parecendo Schwarzenegger, né? Fisiculturista. O corpo dele parecia assim o corpo de um semideus. E aí a gente pensa, para a pessoa chegar a uma condição dessa, ela tem que fazer naturalmente muita atividade física, exercícios físicos, né, para que o seu corpo se aperfeiçoasse. E aí Paulo diz que da mesma maneira, para que nós tenhamos o nosso espírito treinado, aperfeiçoado, nós precisamos fazer exercícios espirituais. Exercícios espirituais é piedade, eusebeia, são os exercícios espirituais. E aí tem uma série de exercícios, né, que a oração, principalmente a oração dessa palavra de Deus é outro. Então a nossa vida cristã não se sustenta assim, automaticamente, no vácuo, né? Ela é o resultado dos exercícios espirituais. Tem até um livro chamado A Celebração da Disciplina, que fala muito desse assunto. Por isso que tem um preço, né? Termos uma vida tranquila e sossegada, é preciso que seja em cima desses dois pilares aqui. Em toda piedade e honestidade. Honestidade. E se Satanás está avançando tanto na nossa nação, né, ou mesmo no mundo, a gente tem que se perguntar assim, né? Será que nós estamos facilitando a agenda de Satanás? Nos omitindo de fazer a nossa parte, de oferecer oposição a ele? Então, a prioridade da igreja, eu creio que nesse caso aqui, baseado nesse texto, é a oração, né? E aí ele termina dizendo o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Quando ele fala Deus nosso Salvador, ele coloca novamente a questão da salvação de todos os homens em foco, mas ele disse que isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, algo que seja bom e agradável diante de Deus, naturalmente, é uma coisa muito boa para nós também, né? Porque um Deus todo-poderoso, como é o nosso Deus, não há limite, né? Dizer, olha, todas as coisas são possíveis para Deus. Então, a única coisa que pode impedir Deus agir vai ser ele ser contrariado, né? A ira de Deus, por exemplo, que é tão mencionada, né? Mas nesse caso aqui, se essas coisas são boas e agradáveis diante de Deus,
então nós estaremos bem diante de Deus e com certeza Ele nos abençoará, né? Mas nós temos que priorizar isso. A prioridade da igreja é a oração. Há muito tempo, de vez em quando eu penso, olha, se a igreja não souber o que fazer, para tudo e bota todo mundo para orar. Né? Ou então vai todo mundo orar. Porque se a igreja não estiver fazendo mais nada, estiver pelo menos orando, ele está dentro da prioridade certa. A partir dali, o Espírito Santo vai dar comandos para fazer as outras coisas, né? Não podemos inverter a ordem de Deus, porque a inversão de valores não acontece só no mundo, acontece na igreja também, para prejuízo do reino de Deus e nós também. Então vamos manter essa prioridade aí, que a Escritura nos fala, que a prioridade da igreja é a oração. Vamos praticar isso, porque só a teoria também não resolve, né? Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.